Eu fiz peça e ficou muito laceou demais ou ficou muito larga. Eu fiz uma peça e ficou muito larga. O que as pessoas tendem a fazer quando isso acontece? Guardam o crochê. Quase todo mundo que faz crochê já ouviu aquela história de que crochê não se corta. Se você cortar o crochê, você perde o crochê. Então, assim, eu não faço isso, né? Normalmente eu não faço isso, mas o que acontece? Já aconteceram situações em que a cliente me passou as medidas, a cliente, graças a Deus, nessa época estava na mesma cidade que eu, e quando ela foi experimentar, ela tinha emagrecido. Ela estava num programa para emagrecer, ela tinha emagrecido. Ela falou, eu vou levar uma costureira para ajustar. Eu falei, olha, você não vai levar na sua costureira. Eu conheço uma pessoa, eu vou levar nela. Você me autoriza a fazer isso com a sua peça? Autorizo. Então, o que você pode fazer? O crochê, excepcionalmente, por exemplo, é como se, tipo assim, eu cortaria para mim. Eu não aconselho outra pessoa a cortar. Se for uma peça que uma dessas pessoas aí perguntou, fez, tá grande, igual a Amanda comentou, acho que a Jo comentou e tal, você pode cortar o crochê. Mas o que você tem que fazer antes? Então, o crochê ficou largo, né? Enlargueceu na cintura, no quadril, alguma coisa assim. Você vai levar ele numa máquina de costura. Você vai passar pelo avesso. A costura vai marcar com o alfinete bem certinho. E vai ter o maior cuidado na hora de passar ele ali no pé da máquina. Você vai passar a costura reta pelo menos umas 4 vezes no mesmo local. Passa depois a costura reta bem próxima àquela primeira costura que você passou, mais umas 4 vezes. E do lado de fora, você vem e passa a overlock, aquela máquina overlock, que aí ela passa e já vai cortando o crochê. Por que isso? As costuras retas, você consegue segurar o crochê, ele não vai lacear mais. E não vai deixar ele nem lacear e nem vai deixar o overlock quando você esticar ele, vamos supor que você mediu ali um pouquinho errado e ele ficou mais justo. E na hora que esticar ele, ele não vai ter perigo de rasgar e soltar seu crochê. Então, sim, assim, é algo que eu não indico. Mas, em último caso, a peça é sua, você faz dela o que você quiser com ela, né? Então melhor é minha, eu não vou desmanchar de jeito nenhum. Eu não, como diz, eu não aceito desmanchar, já tá tudo pronto e tal. Aí você pode fazer desse jeito, entendeu? Mas leva uma costureira de confiança. Eu atribuo isso mais aos pontos do que à linha propriamente. Porque tem os fios que eles alargam para fora. Isso. E tem outros que eles alargam para baixo, né? Isso. Eu tenho os vestidos mais pesados, que eles têm aquele ponto verde. Isso, eu chamo de ponta-aranha. Ele tende a depois arrastar no chão. Quando é comigo, quando é meu, é fácil, porque aí eu puxo lá, corto, dou um novo acabamento e aí tá tudo certo. Mas quando é com cliente, ele vai chegar depois com a cauda no vestido, né? A costura fica muito grossa. Mas é como a Ludi estava dizendo, é só para ela não ir embora, porque o crochê ele vai embora, né? Isso, exatamente. Na hora que você passa o overlock, ele vai embora. O overlock, ele vai fazer um bolo aqui, né, do lado, né? Faz. Então é assim. Mas não fica tão grosseiro, entendeu? Depende também da linha que você está usando, óbvio, né? Então, se você estiver usando uma lã, vai ficar um acabamento grosseiro como a lã. Mas, dependendo do fio que você estiver usando, você não vai ter esse problema. E se a peça for sua, né? É do cliente. Então, peça autorização para ela. Tem uma peça, né? Algo parecido para mostrar para ela como que vai ficar o avesso da peça dela. Porque a gente estava conversando ontem, a gente é chata com acabamento. Se eu fosse receber isso de uma pessoa, eu não queria receber. Então, mas se ela pediu e me autorizou e falou, pelo amor de Deus, dá um jeito, aí é outra história. Outra coisa que você pode fazer é fazer 2 quadradinhos e fazer a junção antes, né? 2 amostrinhas. Porque aí quando você trabalha tem uma ideia e manda para cliente como vai ficar, né? Você faz 2 amostrinhas com o ponto que você usa no vestido e aí você mostra para ela, ele vai ficar dessa forma. E aí? Exatamente. Né? Isso é uma forma de fazer. Como fazer a grade de modelagem de tamanhos diferentes? Essa é a pergunta de prova, né? No crochê eu não faço. Sabe por quê? O crochê, eu tenho ele na parte de vestuário, eu tenho ele como a salvação da moda. Por que eu falo a salvação da moda? Gente, a minha mãe mexeu com confecção durante um bom tempo. Então, o que acontecia? Então, ela existia a grade PP, a grade P, a grade média, a grade G, a grade GG.
Hoje em dia, aí, isso beleza, para uma blusa, para uma calça, é tranquilo. Mas na hora que você vai fazer vestido, o que que acontece? Não, ela pôs silicone, ela tirou uma costela e o quadril dela é largo. Ou ela não tem silicone, mas ela tem o quadril muito largo. Ou ela não tem nada de cintura. A gente brincou ontem, ela tem uma cinturinha de ovo. Então, o crochê, gente, te liberta. Ele te liberta. Então, você não faz grade em crochê. Você faz o quê? Me passa a sua medida. Uhum. A peça é pra pessoa, entendeu? Então, quando eu dou aula online, eu faço uma ideia. Tipo, eu sei que a minha peça ela é um P, porque eu sou aquele 38, assim, né? O 38 padrão. Então, eu dou uma ideia de tipo, olha, você, para fazer um M, você faz mais ou menos X correntinhas iniciais. Quando é uma bata, quando é uma coisa que não seja modelada no corpo. Quando é uma peça modelada no corpo, eu sempre peço para usar a fita métrica. Então, não tem PMC, tem a fita métrica naqueles pontos que você vai precisar medir para aquela peça. Porque exatamente. Isso, né? Tem cada peça, você mede em um lugar diferente. E assim, tem uma tabela de medidas, que é uma tabela da BNT, né? Associação Brasileira de Normas, enfim. Então, essa tabela, quando você utiliza, por exemplo, vou fazer tamanho P. Então, no P, por exemplo, eles colocam lá que o busto é de 80, se não me engano, 84 a 88. Eles dão 4 centímetros de diferença. No tecido, gente, é tranquilo. Agora, no crochê, se a gente está falando que o fio ele já vai ceder, se eu vou considerar aquela medida ali, vai ficar complicado. Então, por exemplo, muita cliente que eu não conheço, aí pede de longe, fala, você consegue fazer para mim e tal? Fala, me passa as medidas. Eu preciso das suas medidas certinho. Mas não, pode fazer pela padrão. Então, você me autoriza a fazer pela padrão? Porque pode ser que isso aqui vai ceder mais. Inclusive até o sutiã, né? O sutiã ganhou 38B, 42C, porque é justamente para ajustar a medida do seu tórax com a medida dos seus seios, porque todas as mulheres são diferentes. Exatamente. Então não tem como ter esse padrão. A gente dá uma ideia na hora da aula de que eu trabalho muito com motivo, porque eu detesto contar corrente. Detesto. Eu acho que é o trabalho mais desgastante. Pois é, excomungado. Porque parece que nunca vai dar certo aquilo. E você já tá no pânico lá, quando você tá acabando de fazer os pontos fantasia, não vai dar certo. Então, assim, para evitar o migué, que é uma coisa que a gente faz muito, eu não sei se aí usam migué também. Dia desse, a Gil Machado falou, tava eu, ela, a Jo e a Flá do Prá conversando, e aí a Jo falou assim, gente, mas não chegou aqui com X pontos. Aí ela disse assim, gente, quem não trabalha com roupa não sabe fazer migué. Vocês têm que aprender a fazer migué, que é dar aquela enrolada, que é o que a Bianca chama de chuchar um ponto ali. Ela fala, vou chuchar um ponto aqui porque não deu. E aí, eu sempre conto pelos motivos. Até quando eu vou fazer top-down, eu faço todas as correntes do universo e só prendo depois que eu acabo os motivos. Aí eu prendo ela, dou um nó no final, assim, eu prendo com aquele rabinho da linha, para não ter risco de depois ficar nesse nervoso. Mas aí eu tenho até uma aula que eu ensino a fazer isso. Depois eu mostro para vocês. Mas assim, eu sempre conto pelos motivos por causa disso. Então eu sempre faço. Se você for fazer um tamanho maior, você põe mais um motivo. Por quê? Porque a peça é múltipla de X. Então você não pode colocar Y. Se a peça é múltipla de 8, você não vai poder colocar 3 pontos. Então você vai aumentar de 8 em 8. Agora, na peça modelada, você não faz esse ponto fantasia, que ele vai ter uma distância muito grande. Tipo, você não faz um ponto fantasia de 30 pontos. Porque senão você vai dar uma diferença muito grande de um tamanho para o outro. E a nuance de uma peça modelada é muito grande. Então, assim, como eu dou aula no YouTube, as pessoas pedem muito para eu não dar aula de coisas que envolvam zíper, forro, que é o terror. A Lud, ela já faz, porque como ela trabalha com cliente, aí ela coloca zíper, coloca forro e tal nas peças dela. O zíper, ele ajuda muito. Porque a dificuldade de você colocar um vestido de crochê é você passar no busto. Que é o que muita gente não se dá conta. Você faz a peça toda modelada. E aí, quando chega no final, a sua cintura não passa pela sua cabeça, no seu busto.
Porque às vezes o seu busto é grande. E aí não Eu vai aprendi passar. E aí isso não... fazendo roupa para Barbie. Porque a Barbie é um bom exemplo disso. A Barbie é A incrível, Barbie né? é Se ela esse tivesse exemplo. mamilo, ela seria a mulher perfeita. Exatamente. Então eu fazia roupinha para Barbie e falei, gente, mas não vai passar aqui, eu tenho que fazer abertura em algum lugar. Então, assim, eu fazia desse jeito. Falei, bom, se a gente aprende com a Barbie, a gente aprende com a gente, que é muito mais Aprende com a humana. pessoa, porque aquele Então, peito não existe. Ele existe agora com essa onda de silicone, mas antigamente no Brasil aquele peito não existia. Não existia aquele peito com aquela cintura, não. E nem simplesmente. aquela perna desse tamanho. E A nem perna aquela também não perna existia. enorme, né? Antes do nascimento da Ana Hickman, não tinha no Brasil. Não, não tinha. Então, a Lud usa a zíper. E aí, eu que sou a rainha do acabamento, eu confessei isso para ela ontem. Eu, quando olho os posts de crochê, eu dou aquela velha, porque eu amplio para saber se o acabamento tá legal. E aí, como é que a pessoa deve ter feito para ficar tão perfeito? E aí, uma coisa que eu observei no zíper da Lud é o seguinte: vocês já viram aquela peça que tem zíper que fica ondulado, assim? Pronto, da Lud não fica. Então, assim, é uma coisa que vocês vão ter que cobrar dela, que ela tem a dica desse zíper, porque Olha, assim... olha, gente, não tem muito como cobrar de mim, porque não sou eu que prego o zíper, mas sou eu que fico olhando. E Mas aí, até isso é uma dica. aí é aquela história assim, que você tem que juntar. Sabe quando você vai fazer roupa estampada? Que aí você Sim, tem que ter uma estampa combinando com a outra na hora que você listra, corta né? Que ali, tem que né? a listra tem que Isso. bater. Então você tem que ter isso aí. Se você tiver toque, como eu, é muito fácil. Aí você fala, não, aqui tá assim, aqui tá assado. Mas aí você tem que sentar e fazer do lado. Então, de preferência, colocar zíper invisível, né? Não colocar aquele zíper normal, porque o zíper normal costuma embabadar. O Sim, zíper invisível não dá. E sempre a questão, bastante costura reta. A costura reta vai ser o que vai garantir que ele não vai embabadar. Afrouxa um pouco o ponto da sua máquina da de crochê. máquina. É que a Isso, da máquina máquina, de ela crochê tem não, uma da máquina de tensão. A costura. máquina de costura, Isso, ela tem uma isso. tensão. Você vai dar uma afrouxada ali, você vai pegar um pezinho que seja um pouco maior, pega aquele pé próprio para zíper, mas que seja um pouco maior, e aí você consegue colocar. Porque muitas vezes o crochê fica grosso e na hora que você vai colocar o zíper, ele não passa no pé. Então ele dá aquela embabadada porque ele não deixa correr debaixo do pé da Isso. máquina. Então você precisa fazer isso daí.